Nós estamos aqui no 1º de maio, dia de luta da classe trabalhadora em Campinas, e é importante nesse dia que a gente resgate o verdadeiro sentido do 1º de maio. 1º de maio não é um dia de festa, não é um feriado, não é simplesmente um dia qualquer de luta. É um dia em que a classe trabalhadora, aqueles que produzem riqueza, aqueles que produzem tudo aquilo que existe na sociedade, é o dia em que a classe trabalhadora afirma a sua força e a sua certeza de que aqueles que produzem as riquezas devem ser também aqueles que decidem como distribuir essas riquezas, como organizar a sociedade. É um dia de afirmação da classe, é um dia de afirmação do projeto histórico da classe, é um dia de afirmação que a classe trabalhadora quer emancipar-se e quer emancipar toda a humanidade de uma história muito longa de opressão e de exploração. Nos últimos anos, a gente viu o 1º de maio ser abastardado, a gente viu o 1º de maio ser transformado num evento a mais, numa festa, numa distribuição de brindes, num momento de discursos, num momento onde meia dúzia de gatos pingados desfilam e onde se perdeu esse sentido de classe mais profundo. Por isso, esse dia, 1º de maio de 2016, que é um dia de luta, é um dia em que nós estamos na rua mobilizados pelos direitos sociais e contra o golpe, é um dia também de recomeçar o reencontro com essa tradição que nunca devia ter se perdido, com a tradição do 1º de maio, com uma afirmação da classe trabalhadora, uma classe internacional, uma classe que quer conquistar para si o poder, uma classe que quer ganhar o direito de decidir os rumos da sociedade humana e que quer construir uma sociedade sem explorados nem exploradores, uma sociedade socialista. Esse é um dia também para a gente refletir sobre o golpe. A gente tem dito que vivemos um golpe hoje no Brasil, um golpe que lembra alguns aspectos do golpe de 1964. No que lembra? Não na forma como o golpe está sendo dado. Hoje a gente tem um golpe parlamentar, naquela época teve um golpe militar. A lembrança, a semelhança entre os dois golpes é, em primeiro lugar, quem está por trás dele, né? O grande capital transnacional e nacional e setores disso que a gente chama de classe média conservadora, que é a tropa de choque. Essa é uma semelhança muito grande. E a segunda semelhança é que nos dois casos nós assistimos à classe dominante, aquela que de fato detém o poder no país, primeiro perder o apoio das massas populares e depois reconquistar esse apoio. Nós vimos isso em 64 e estamos vendo isso agora. A classe dominante, quando dá o golpe, ela precisa também conquistar legitimidade para esse golpe. E ela vem fazendo isso nesse período, lançando mão de uma campanha brutal, desenvolvida pela mídia, desenvolvida por todas as instituições vinculadas à classe dominante, para convencer de que todos os problemas do país estão vinculados à esquerda, estão vinculados ao governo Dilma, estão vinculados ao Lula, estão vinculados ao Partido dos Trabalhadores e à CUT, estão vinculados às organizações populares e que se a gente derrotar essas organizações, se a gente afastar a esquerda do governo, o Brasil vai melhorar. A verdade é outra. Nós sabemos que a verdade é muito diferente dessa, mas infelizmente a gente é obrigado a reconhecer que uma grande parte da classe trabalhadora acredita nessas mentiras. E nós temos que assumir a nossa cota de responsabilidade por esse fato. Nos últimos anos, o trabalho de politização da classe trabalhadora, o trabalho de luta ideológica, a batalha cultural contra essas ideias da classe dominante perdeu vigor entre nós. Muitos de nós começaram a achar que, por termos chegado ao governo, a luta política, a luta ideológica, a batalha cultural, a disputa de visões de mundo, era uma questão do passado, era uma questão ultrapassada, era uma questão antiquada, ou era uma questão que devia dedicarmos a ela um pedaço menor do nosso tempo. A vida mostrou que não é nada disso. A vida mostrou que a grande batalha que a gente trava, muito além da batalha econômica, é a batalha político-cultural, é a batalha pelos corações e mentes da classe trabalhadora, é a batalha pela visão de mundo, é a batalha por uma concepção profunda de democracia, de direitos populares, de direitos da nossa classe trabalhadora.
Uma das coisas a resgatar nesse momento de golpe é exatamente essa ideia. É a política, é a luta política. É a luta político-ideológica que permitirá a nós reconquistar o apoio da classe trabalhadora e, reconquistando o apoio da classe trabalhadora, não só deter o golpe, mas retomar o processo de mudanças em nosso país.